Quero saudar a todos no nome do Senhor Jesus, especialmente aqueles que estão nos visitando, uma alegria tê-los conosco. Também você que está acompanhando a internet, Deus te abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Eu quero contar com a sua oração para que eu seja encontrado fiel na exposição à palavra de Deus. Que grande responsabilidade falar em o nome do Senhor, ler a palavra, expor a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2. Eu sempre faço esse pedido, você, após a leitura, por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta para acompanhar a leitura dos versículos e a explicação deles. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós leremos de 1 a 12, e eu queria fazer assim, nós vamos fazer uma leitura em uníssono, então levante a sua voz agora e leia a palavra de Deus com reverência e santo temor. Leiamos então. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Alguns consideram este um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Então, como nós precisamos da graça de Deus, da iluminação do Espírito Santo, da direção do Senhor, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, nos visite com poder e graça, e que cada um responda a essa pergunta: de que lado você está? Ó Deus, com temor e tremor estamos aqui, plenamente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Dá-nos a graça de enxergarmos para além da letra. Ilumina os olhos do nosso coração. Que a Tua palavra seja verdade na nossa boca. Que a Tua palavra seja exposta com fidelidade.
no poder do Espírito Santo. Que seja uma oportunidade de salvação, de consagração, de vida para o louvor da Tua glória. Conduze-nos aqui, conduze-nos a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria apenas reler versos 11 e 12. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Quem não dá crédito à verdade, infelizmente haverá de dar crédito à mentira. Mas nós que vivemos esses tempos pós-modernos, talvez você me pergunte, o que é a verdade? Nós queremos dizer, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Que você esteja bem firmado na verdade. Ouça com atenção a palavra de Deus, para que você não se deleite com a injustiça. Semana passada nós lemos o capítulo 1 de 2 aos Tessalonicenses e, resumindo esse capítulo, nós temos aqui algo a respeito da revelação do Senhor Jesus, ou seja, da manifestação gloriosa do Senhor Jesus na sua segunda vinda. O capítulo 1 diz que ele virá do céu, e a vinda do Senhor tem um duplo propósito. Ele será glorificado nos seus santos, ele será glorificado nos salvos, ele será glorificado nos filhos de Deus. Mas há um outro propósito também: ele retribuirá com vingança todos os ímpios, a todos os incrédulos, a todos os desobedientes, a todos os rebeldes. De que lado você está? De que lado você está? Vamos agora olhar aqui para o nosso texto e, pensando em toda a carta, lembrando aqui o contexto. Os membros da igreja de Tessalônica tinham cometido pelo menos 2 equívocos no que diz respeito a essa doutrina escatológica da volta de Cristo. Primeiro erro é que eles tinham marcado uma data para a volta do Senhor. Aliás, isso tem acontecido ao longo da história da igreja, pessoas que marcaram uma data. E há exemplo de gente que marcou a data. Obviamente Jesus não veio naquela data, mas eles conseguiram dar um jeito numa doutrina, dizendo assim: ele veio, mas ele veio para o santuário celeste, né? Na verdade, Jesus mesmo disse: daquele dia e hora ninguém sabe. E os tessalonicenses, infelizmente, eles marcaram a data. E mais, lendo aqui essa segunda carta, eles acreditavam que Jesus já tinha vindo. Agora, o que é que eles estavam esperando? Era uma manifestação visível. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então eles cometeram esse equívoco. Primeiro, marcaram a data. E segundo, eles não observaram os sinais. E Paulo fala aqui pelo Espírito de Deus a respeito de 2 sinais: a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Esses 2 sinais antecederão a volta de Cristo, e eles não observaram. Alguém estava perguntando hoje na aula da escola dominical o significado da palavra apostasia. Apostasia significa rebeldia. Apostasia é rebelião contra Deus. Apostasia é abandono da verdade e afastamento da moralidade. Apostasia é abandono da verdade, abandono da fé
da fé verdadeira. E o texto está dizendo que isto acontecerá no seio da igreja visível, no seio da igreja institucional. Estou agora falando como um todo da igreja institucional. Pessoas que semanalmente se assentam nos bancos, numa poltrona das congregações, pessoas que fazem parte da igreja visível. Muitos deles apostatarão. Pregadores, professores de escola dominical, membros da igreja visível, da igreja institucional. Nós olhamos para a história da igreja, você olha para o continente europeu, sempre quando eu penso nisso dá uma dor no coração, porque nós temos ali o berço da reforma religiosa do século XVI. Coisas grandiosas aconteceram ali, alguns inclusive chegam a dizer que foi um grande avivamento a reforma do século XVI, um retorno às escrituras sagradas. Mas hoje o continente europeu, o velho continente, é conhecido como um continente pós-cristão. Olha que expressão feia, não é? Pós-cristão, por causa do liberalismo teológico. No chamado Novo Mundo, nós temos o secularismo. E aqui mesmo no Brasil, queridos, nós temos o misticismo, o sincretismo religioso e outros ismos. Temos também evidências claras da secularização no seio da igreja visível, da igreja institucional. O outro sinal é o aparecimento do homem da iniquidade. E o texto de Paulo mostra isso. E nós temos outros textos da palavra de Deus, como Daniel, profeta Daniel, capítulos 7, 8 e 9. Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 17, capítulo 19, falando a respeito desse homem da iniquidade. E quando ele se manifestar, então nós teremos, queridos, o apogeu da apostasia. Será a maior expressão de apostasia de todos os tempos, antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. E então eu pergunto novamente, de que lado você está? Em outras palavras, apostasia fala de desvio espiritual e de corrupção moral, que é uma consequência direta. Quando há desvio espiritual, há uma derrocada também no que diz respeito à moralidade. Então, resumindo aqui, a volta do Senhor Jesus será antecedida pela apostasia e pela revelação do iníquo, do homem da iniquidade. E então eu queria começar agora a exposição desses versículos, e eu sempre tenho feito assim, eu leio o texto na revista atualizada, mas na hora da exposição eu tenho aberto aqui a Bíblia na Nova Almeida atualizada, na versão NAA, mas você vai ver que a essência é a mesma. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que eu quero chamar de advertência. Nós temos uma advertência, e a advertência é essa: não se deixe enganar. Essa é a advertência. Não se deixe enganar. Vejam versos 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. E a primeira parte do verso 3, ninguém de modo nenhum os engane. Escute bem, quando Paulo plantou a igreja em Tessalônica, no período da segunda viagem missionária, nós falamos aqui semana passada, Atos 17, ele pregou 3 sábados na sinagoga.
Nós não sabemos precisar quanto tempo Paulo esteve ali, mas foi um tempo curto. Uma igreja foi plantada. Ele vinha de uma perseguição em Filipos, agora em Tessalônica também houve uma perseguição e os irmãos tiraram Paulo de Tessalônica. Na verdade foi um tempo curto, mas eu quero dizer aqui, não para a glória de Paulo, mas para a glória de Deus, que chamou Paulo e fez dele um apóstolo cheio do Espírito, cheio da graça, um homem que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. Paulo, um pastor, um pregador, um discipulador, um homem de Deus, que tinha autoridade espiritual como apóstolo, um representante do Senhor Jesus Cristo. Paulo era intenso na proclamação e no discipulado. E mesmo naquele curto espaço de tempo, ele ensinou, e ele diz aqui claramente que ele havia ensinado a eles no período em que esteve com eles, mas ele também ensinou a eles quando escreveu a primeira epístola. E o tempo não vai permitir ler todos os textos, mas na primeira carta, capítulo 2, aí você pode voltar aí umas 2 páginas, primeira carta, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor, na sua vinda? Não é verdade que são vocês? E no capítulo 5 dessa primeira carta, ele havia falado a respeito da necessidade de estar preparado para a volta do Senhor. Olhe o que ele diz aqui, capítulo 5 da primeira carta, os primeiros 11 versículos. Irmãos, no que se refere a tempos, aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, irmãos, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Aparentemente, o ensinamento de Paulo foi mal interpretado. É como se a vinda súbita de Cristo, como ladrão, significasse uma vinda imediata. E também Paulo fizera saber aos Tessalonicenses, um texto que a gente conhece muito, capítulo 4, de 13 a 18, falando quanto à nossa reunião com ele. Olha, Paulo tinha instruído como é que havia agora na igreja de Tessalônica alguns que se deixaram levar pelos falsos mestres, dizendo: Cristo já veio, agora nós estamos aguardando a qualquer momento a sua manifestação, porque Paulo diz lá no capítulo 4 da primeira carta: ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, subiremos para o encontro com o Senhor nas nuvens. Paulo tinha ensinado, tinha explicado, e agora eles estavam se deixando demover facilmente do modo de pensar. Tanto que Paulo termina aquele texto, 1 Tessalonicenses 4, dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas verdades. E a ênfase é a reunião, os mortos em Cristo ressuscitando
e todos que estiverem vivos e estão em Cristo serão arrebatados. Você vai perceber, quando a gente estudar o capítulo 3, que alguns tessalonicenses tinham entendido isso equivocadamente, e alguns tinham inclusive deixado de trabalhar. Não foram mais para o trabalho, porque dizem assim: ora, se Jesus vai voltar e é rápido, por que eu vou trabalhar? Trazendo aqui para o nosso contexto, alguns estavam estudando para concurso. Tinha gente que estudava 10, 12 horas para concurso, deixou de lado o estudo, né? Porque Jesus está voltando, o que é que eu quero fazer no serviço público, né? E eles deixaram de trabalhar, e diz Paulo mais adiante, né? Você sabe que vida ociosa, né? Eles começaram a se intrometer na vida dos outros, né? Não estavam trabalhando, quando a despensa ficou vazia, foram para a casa dos outros, né? E aí estavam se intrometendo na vida dos outros, tanto que Paulo os admoestou, dizendo: quem não trabalha, que também não coma, né? Eles tinham compreendido equivocadamente. Então, eles interpretaram mal a instrução de Paulo. Se você olha no capítulo 3, 17 dessa carta, havia falsos cristãos que estavam escrevendo cartas, epístolas, como se Paulo estivesse mandando essas cartas. Então, o mal não encontra limites na sua maldade, né? Queridos, estamos falando do primeiro século, fake news no primeiro século, né? Alguém escrevendo e assinando lá Paulo, né? Tanto que depois Paulo teve que fazer uma observação: olha, é assim que eu assino, né? É assim que eu escrevo, é assim que eu assino todas as minhas epístolas, né? Então, estavam sendo enganados, desencaminhados, iludidos, e a advertência é esta: não se deixem enganar ou se desviar de forma alguma. Essa é uma advertência para nós, para mim e para você. Não nos deixemos enganar, queridos. E isso mostra a necessidade cada vez mais urgente de estarmos apegados à palavra fiel, de estarmos firmados na verdade. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Mas sabe o que vai acontecer se nós chegarmos nessa data da manifestação do anticristo, desse apogeu da apostasia? Sabe que pessoas vão dizer, e vão dizer isso com uma convicção que nos deixará até em dúvidas. Vão dizer: sabe aquelas aulas que você estudou, Fundamentos da Fé? Está tudo errado. Sabe essa Bíblia que você tem aí? Descarte essa Bíblia, está tudo errado. E serão pessoas sedutoras. Um pastor, homem de Deus, preparado, a quem nós respeitamos, uma vez compartilhou, posso dizer isso publicamente, porque ele falou publicamente, mas não vou citar o nome, fazendo seus estudos, seu doutorado, numa escola ortodoxa, ele fez a seguinte observação: os ortodoxos estudam os liberais também. Os liberais, infelizmente, não estudam os ortodoxos, né? Mas esse irmão, muito bem preparado, muito bem fundamentado, disse que precisou ficar de joelhos pedindo misericórdia a Deus por causa dos argumentos utilizados pelos liberais. Agora vejam, esses irmãos de Tessalônica tinham sido evangelizados e discipulados por Paulo, pela equipe de Paulo. Paulo tinha falado a respeito desses assuntos, e agora eles estavam se deixando levar por falsos mestres, por falsas doutrinas, inclusive crendo. O dia do Senhor já chegou. E Paulo diz: aquele dia não chegará, a menos que primeiro venha a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade.
Paulo fala sobre isso também quando escreveu na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 1. Jesus falou no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, se você fizer uma leitura depois com cuidado, Mateus 24, de 10 a 13, ele fala sobre isso, sobre essas manifestações. Então, o primeiro ponto e a primeira palavra aqui é uma advertência: cuidado, cuidado, esteja atento, não se deixe levar pelos sedutores. Segunda verdade, está aqui desde a parte B do verso 3 até o verso 12. Ele está falando aqui sobre o homem da iniquidade, o seu caráter, a sua identidade. E eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, Porque muitos perguntam: quem é esse iníquo? Quem é? E a gente entende à luz da palavra de Deus que ele não é um sistema, não é um grupo, mas é um homem. Se você ler cuidadosamente, desde o verso 3 até o verso 12, Paulo está dizendo aqui: ele se levantará, ele se colocará numa posição de oposição a Deus e à verdade de Deus, tudo que se chama Deus, e ele será morto. Ele está se referindo aqui a um homem. Então vamos analisar esses versículos. Segunda parte do verso 3 e o versículo de número 4, que diz: porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, o movimento da apostasia terá um líder, e esse líder é chamado aqui de o homem da iniquidade. Percebam que a apostasia não será apenas passiva, uma negação de Deus, mas ela será ativa, será uma rebelião contra Deus. Não apenas uma negação, mas uma rebelião contra Deus. O texto diz que este homem da iniquidade, ele está em estreita conexão com Satanás. Ele se opõe a Deus, a verdade de Deus, e ele se apresenta como sendo o próprio Deus. Você imagina o que isso significa? Ele se apresentará como sendo o próprio Deus, ele se opõe, ele se exalta e proclama a si mesmo como Deus. Esse homem da iniquidade, também chamado de o iníquo, ele é o anticristo. João fala sobre ele como sendo o anticristo. Sua primeira carta que nós temos estudado na escola dominical e também lá no livro do Apocalipse, especialmente capítulos 13 e 17. Irmãos, o texto diz, e eu vou adiantar um pouquinho o verso 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Então, o anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade, ele se manifestará na última hora. O texto diz também que esse mistério da iniquidade, ou esse ministério da iniquidade, ou mistério, já está em operação. João fala sobre isso. Muitos anticristos têm saído pelo mundo. E nós precisamos estar atentos, muitos anticristos, mas haverá, antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, a manifestação daquele que é o anticristo. E diz o texto, que a vinda do homem da iniquidade é segundo a eficácia de Satanás, e preste atenção, com sinais e milagres. Todos eles falsos, porque ele é mentiroso, porque Satanás, a quem ele serve, é mentiroso, é o pai da mentira, jamais se firmou na verdade, é o enganador. Então preste atenção nisso. Esse tempo da manifestação do homem da iniquidade
será um tempo da não neutralidade. Ou somos de Cristo, ou do anticristo. Não há uma terceira via. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. E se você observar cuidadosamente, Paulo está falando pelo Espírito de Deus, mas ele está baseando o seu ensinamento aqui na profecia de Daniel. E eu vou apenas citar aqui alguns pontos da profecia de Daniel. Daniel fala capítulo 7, capítulo 8 da sua profecia sobre o homem da iniquidade. No capítulo 8 ele fala sobre o filho da perdição. No capítulo 7 ele fala também que ele se opõe. Capítulo 7 e 8, que ele se exalta contra tudo que é chamado Deus. E toda adoração a Deus, ele se opõe. E capítulo 8 de Daniel, versos 9 a 14, ele se assenta no templo de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Então, uma advertência. E aqui agora ele começa a falar a respeito do homem da iniquidade, o seu caráter. Fala da sua identidade e fala do seu caráter. Um enganador, ele está a serviço de Satanás. Agora, observe o verso 5, que Paulo está dizendo à igreja que tinha sido ensinada, discipulada. Então preste atenção em todo o trabalho da igreja, todo o movimento da igreja, as pregações dominicais, a escola dominical, o expondo as escrituras, os pequenos grupos, as reuniões de ministério, as reuniões de departamento, as reuniões de oração, todo o movimento da igreja, não é para que a igreja não fique parada, ela tem atividades, mas tem o propósito de glorificar a Deus e de buscar a edificação da igreja. E olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 5, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês, tessalonicenses, estão confusos, mas não há razão para essa confusão, porque vocês receberam a exposição fiel da verdade do Evangelho. Cristo foi ensinado, Ele foi apresentado, vocês foram instruídos, foram discipulados, não há razão para vocês serem enganados. Avançando um pouco, versículos de 6 a 8, a primeira parte do versículo 8, assim diz: e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Está dizendo aqui que o mistério da iniquidade já está em operação, ou seja, o espírito do anticristo já está presente. E eu quero chamar sua atenção sobre isso. Tem surgido muitos anticristos pelo mundo. E nós vivemos esse tempo, queridos, também. Veja se não é assim. Aquilo que Deus abomina, o homem aplaude. Aquilo que Deus aprova, o homem abomina, o homem rejeita. Nós estamos vivendo dias assim. O amargo, como escreveu Isaías, tem sido chamado de doce, o doce de amargo. Nós vivemos esses dias, é esse prelúdio. Nós vivemos esses dias, queridos, quando a verdade é atacada. A verdade de Deus é atacada nas universidades. A verdade de Deus é atacada no seu trabalho. A verdade de Deus é atacada entre os seus amigos. A verdade de Deus é atacada pela mídia. A verdade de Deus é atacada através das redes sociais. Aquilo que o Senhor abomina é aquilo que as pessoas mais querem.
Por que isso? Porque existe uma consciência em nossos dias, não existe verdade absoluta, não existe verdade objetiva. O que essa época ensina é o seguinte: quer ser feliz? Vá em frente. O importante é ser feliz. O importante é todo tipo de amor. É isso que as pessoas do mundo estão ensinando. Quando a Bíblia diz: deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne, essa é a verdade de Deus. E o mundo diz: toda forma de amor é válida. O mistério da iniquidade já está em operação. E aqui, queridos, nós chegamos sem dúvida nenhuma, um texto difícil todo ele, mas o momento mais difícil do texto, versículos 6 e 7. Vejam que ele fala sobre algo e sobre alguém. Agostinho de Hipona disse: é impossível definir esses elementos que estão restringindo a vinda, a manifestação do anticristo. O texto está dizendo: a operação do erro já está acontecendo em nossos dias, mas haverá manifestação do anticristo, mas algo o detém. Quando a gente estuda a essência do que está dizendo o texto bíblico, quando ele fala do iníquo, literalmente a ideia aqui é de alguém que se opõe à lei. Não somente à lei de Deus, mas a todo tipo de lei. A anomia. Vejam novamente, versículos 6 e 7. E agora vocês sabem o que o detém. Na verdade, Paulo tinha dito claramente aos Tessalonicenses, não é? E ele colocou aqui, pelo Espírito de Deus falando, não é? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Alguns têm interpretado bem, Paulo está falando aqui sobre o Espírito Santo, né? Mas como nós temos essa regra de interpretar a Escritura com a Escritura e interpretar um texto bíblico dentro do seu contexto, quais são esses elementos restringidores? Primeiro, nós precisamos dizer o seguinte: que o anticristo será manifestado no tempo de Deus. A palavra que aparece aqui, a seu tempo, é a palavra grega kairos, que é o tempo de Deus. Na verdade, Deus é que tem o controle do tempo, controle da história, de todas as coisas. Ele será manifestado no tempo de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Olha aí, versos 6 e 7. Ele fala de algo e fala de aquele. E eu queria seguir aqui a interpretação de Hendricks, quando ele diz: o algo é a lei, porque na verdade o anticristo, ele se opõe à lei, ele é alguém sem lei. Então o algo é a lei. E quem? Aquele que faz a lei cumprir, a lei ser cumprida. A gente conhece bem Romanos capítulo 13. Romanos 13 nos fala sobre a autoridade constituída, nos fala sobre o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? É promover o bem e restringir o mal, punir o mal. Esse é o papel do Estado. Mas o que o texto está dizendo, dentro do contexto, queridos, é que o anticristo, ele, o iníquo, o homem da iniquidade, ele será manifestado em um período de caos político, econômico, social, sem lei. E nós estamos vivendo assim em um mundo de muita confusão política, de muita confusão econômica e social. Nós olhamos, queridos, para aquele chamado primeiro mundo, e nós temos essas crises. Há uma crise econômica mundial, está aí.
O mundo está vivendo esse tempo de confusão política, econômica e social. E nós estamos vivendo nesse tempo pós-moderno, né? E esse tempo pós-moderno fala a respeito da não crença na verdade absoluta. Na pós-modernidade, os homens estão caminhando sem lei, não existe verdade. E esse anticristo, quando ele se manifestar, ele será um sedutor, e ele se apresentará como uma grande solução, como a resposta, e ele se apresentará como Deus, e ele dirá: não creia no seu Deus, isso que você aprendeu a vida toda é um grande equívoco, eu sou Deus. É interessante como o reino das trevas, ele procura imitar o reino de Deus, as coisas de Deus. Nós somos os convertidos, selados com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a garantia de que nós somos de Deus. Agora veja como o reino das trevas procura imitar o que Deus faz. Ele coloca nos seus adoradores a marca da besta. Eles têm um sinal, eles têm uma marca. E a palavra de Deus diz o seguinte, que quando da manifestação do homem da iniquidade, aqueles que permanecerem firmes na verdade, eles sofrerão perseguições, e muitos deles perderão a própria vida, porque se recusarão a receber a marca da besta. E eu volto a fazer a pergunta: de que lado você está? Porque quando um cristão, ele morre, ele é preso, ele sofre por causa da sua fé, para o mundo ele é um derrotado. Como disseram de Jesus na cruz: está aí, salvou os outros, não pode fazer nada por si mesmo. A cruz parecia a grande derrota, mas a cruz era o triunfo, estava esmagando a cabeça da serpente, e ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E quando um cristão, ele é preso, ele é torturado, ele é morto por causa de sua fé, o mundo pode até achar que ele foi derrotado, mas na verdade ele está saindo dessa vida para a verdadeira vida, a vida eterna, para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, não dá para ficar na neutralidade, e nós estamos vivendo dias assim, cada vez mais intensos. Não dá para viver um cristianismo na superficialidade, um cristianismo sem compromisso, sem piedade, sem vida, sem o temor de Deus. Não basta apenas frequentar o templo, participar uma vez por semana ou 2 vezes por semana e pronto. Não, uma vida aos pés de Deus, de serviço, de comunhão, como aprendemos na escola dominical. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna é comunhão, é confissão, é comunhão, é caminhada com o Senhor. E aqui na segunda parte do verso 8, nós temos uma palavra de consolo e de encorajamento. Ele fala da manifestação do iníquo. Quando o tempo próprio chegar, o esquema de Satanás será visivelmente realizado. Contudo, está dito aqui, o Senhor o matará com o sopro da sua boca, porque Jesus é o Senhor. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele triunfou contra os principados e as potestades. E o iníquo, o anticristo, ele é chamado também de filho da perdição. E Apocalipse nos fala sobre isso. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele é o filho da perdição. Ele está
derrotado, e ele será visivelmente derrotado pela palavra do poder do Senhor. Agora, olhe comigo, já caminhando para o final, versos 9 e 10, a respeito do aparecimento do iníquo. Versos 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios à mentira, com todo o engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versos 9 e 10, esses versos nos dizem que seu relacionamento com Satanás é para enganar, que haverá toda uma exibição maligna de poder, de sinais, de prodígios, só que esses sinais e prodígios emanarão do desejo de enganar, porque ele é um sedutor. E o texto está dizendo, e tem outra advertência aqui, serão enganados todos aqueles que desprezam a verdade. Quando alguém se perde, nunca é culpa de Deus, é a sua própria culpa. Porque não amou a verdade, preferiu amar a injustiça. E eu concluo com esses versos 11 e 12. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todos aqueles que endurecem o coração, todos aqueles que não se arrependerem, que endurecerem o coração, não se arrependerem, sofrerão o castigo. A ideia de endurecidos é que eles ficarão impedidos de arrependimento. Olha, não é terrível isso? Não estarão aptos para o arrependimento. E por quê? Porque creram na mentira e desprezaram a verdade. Deixa eu dar alguns exemplos breves da Bíblia. Quando o faraó endurecia seu coração, Deus endurecia o coração de Faraó. E a expressão que Deus endurecia o coração de Faraó significa dizer que Deus deixava Faraó andar segundo o seu coração, que estava endurecido. O rei de Israel, o rei Acabe, que desprezou os profetas de Deus, quando o profeta Micaías foi falar, ele desprezou a palavra de Micaías, que disse: tão certo como vive o Senhor, tudo que o Senhor disser, isso falarei. Mas ele não deu ouvidos ao profeta de Deus, e ele foi enganado pelos falsos profetas que queriam dizer apenas o que agradava a ele. Indo agora para Romanos capítulo 1, texto que nós conhecemos, quando os homens praticam impureza, Deus os entrega às luxúrias de seus corações para a impureza. Romanos 1, 24 a 26. E aqueles que obstinadamente se recusam a conhecer a Deus, eles os entrega a uma mente corrompida e a uma conduta imunda, como diz Romanos capítulo 1, verso 28. E a conclusão está aqui no verso de número 12. Assim será no fim dos tempos. Todos que não crerem na verdade redentora serão condenados. No entanto, aquele que é fiel ao Senhor pela graça, aquele que confessa a Jesus, que tem comunhão, não deverá sentir-se temeroso por fazer parte da minoria, mas confiar no Senhor, porque o remanescente será salvo. Eu queria falar aqui, já passei do meu horário, mas algumas breves aplicações, porque eu reputo esse assunto como de total relevância. Eu vou apenas citar alguns pontos aqui de aplicação. Então, tentar marcar a data para a vinda de Jesus é um grande equívoco, porque a Bíblia fala a respeito de sinais que antecederão a volta do Senhor, e o texto fala sobre dois: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Segundo lugar, segunda aplicação, nós precisamos e devemos ser vigilantes, queridos irmãos. Escute bem o que vou dizer.
haverá um forte abandono da verdade e da fé genuína. E esse apogeu se dará quando da manifestação do homem da iniquidade. Que Deus nos sustente e nos firme na sua verdade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Terceiro lugar, estejamos atentos à palavra de Deus e à oração. Quarto lugar, a igreja deve instruir o povo de Deus com fidelidade. Pastores, presbíteros, professores de escola dominical, líderes de ministério, e não somente esses, diáconos, mas membros da igreja. A Bíblia fala sobre mutualidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós devemos crescer juntos. A igreja deve ensinar a verdade com fidelidade. Quinto lugar, cuidado mútuo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sexto lugar, a igreja deve pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. É o Evangelho que é poderoso para salvar, para libertar. Domingo passado pregou um homem aqui, que foi tirado das drogas, do crack, do submundo, das ruas, da mendicância. Foi alcançado pela graça, teve tantas oportunidades, porque Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Ele foi alcançado, ele foi libertado, ele vive com dignidade hoje, ele tem uma família, ele serve ao Senhor. Esse é o poder, e eu lhe digo, não existe vida irrecuperável para o Senhor. Por isso não desista dos seus amados. Aí eu já ouvi alguém dizendo, não aqui, em outros lugares: pastor, quanto mais eu oro pelo meu filho, pior ele fica, mais rebelde, mais endurecido. Não despreze a riqueza da graça de Deus e da misericórdia. Continue orando, dando testemunho, amando, orando. Só o Senhor é poderoso para libertar. Nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele conduz a história. Sejamos fiéis até a morte, queridos, vivendo na dependência de Deus. E agora eu lhe pergunto, mais uma vez, de que lado você está? Que com a graça de Deus, naquele dia, se estivermos vivos, ou se já tivermos morrido, porque nós vamos ressuscitar primeiro, tivermos morrido, mas nós ouçamos, tenhamos a alegria de ouvir a doce e poderosa voz do Senhor: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Que o Senhor nos dê a graça. Vamos cuidar uns dos outros, queridos. Nós somos susceptíveis à queda, nós precisamos ajudar nossos irmãos, nós precisamos sustentar nossos irmãos, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja. Nós precisamos viver cada dia pela fé na dependência de Deus. A Ele toda a glória. Amém, amém.